Deus começou a trazer à minha memória fatos que aconteceram quando eu tinha apenas 8, 9 anos de idade. E eu me lembro que eu estava enfermo. Os meus pais, quando saíram daqui de Caruaru para São Paulo, nos anos 70, eu me lembro que nós fomos para São Paulo por uma situação difícil que estávamos passando aqui, mas ao mesmo tempo também eu tinha um problema muito sério, um problema no fígado, em que os médicos aqui disseram o melhor lugar para tratar tem que ser fora, tem que ser em São Paulo mesmo. E nós fomos para São Paulo. E eu me lembro que, chegando lá, foram feitos vários tratamentos, mas eu quero pular da idade de quando eu saí daqui, em 1970, eu tinha apenas cerca de 6 anos de idade, e eu me lembro dessa faixa da minha idade de 8 anos, 9 anos, eu não me esqueci daquela fase. Por quê, pastor? Porque eu era muito doente. Eu tinha um problema muito sério nos meus ossos, em que meus ossos inchavam, e eu me lembro de um desenho que existia chamado Popeye. E eu era praticamente, quando havia uma reação nos meus ossos, que parecia que eu tinha tomado o espinafre mesmo de Popeye. Inchava meus ossos juntas aqui, dos cotovelos, das pernas, e eu sentia dores, mas dores terríveis. Lembro-me quando chegava na escola e alguém tocasse assim em mim, bastava uma pancadinha de leve, para mim era como se alguém batesse com uma madeira, um porrete, pá, muito forte. A dor era enorme. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você precisa entender que Deus, Ele diz claramente em sua palavra que Ele é um Deus fiel e que Ele quer engrandecer a todos nós, amados, a todos nós, sem exceção. E ainda criança, eu ouvia muito e eu via muito o poder de Deus na igreja onde nós congregávamos. Era uma das igrejas que me marcou a minha vida de criança. E que eu via cego enxergando, paralíticos andando. Eu via pessoas colocando feitiçarias para fora. Então eu nasci nesse meio, vendo os milagres. Era natural ver agulhas saindo do corpo das pessoas, pessoas vomitando sapo, vomitando cobra, vomitando bombril, vomitando coisas horríveis de feitiçaria. Então eu via tudo aquilo, mas eu estava enfermo, eu estava doente. E às vezes as pessoas pensam que uma criança, ela não vai aprender, ou ela não aprende as coisas. Tem muita gente que acha que a criança, ela não pega as coisas. E naquele sofrimento que só quem sabia era eu sofria calado e não dizia nada a ninguém. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer ela não vai se desviar. Então eu aprendi muito forte com a minha mãe, meu pai, sobre a fé, como eles me levando para esses lugares, indo aos cultos. Você não imagina a importância que existe uma criança absorver conhecimento dos cultos. Sei que nós estamos passando uma fase agora que as crianças não podem estar na igreja, mas online elas estão assistindo. E deixa eu te falar uma coisa, e eu sofria. Como criança, eu comecei a absorver uma fé, que realmente era a fé que remove as montanhas, que move as montanhas. Que essa fé é a fé que move problemas, que a Bíblia fala. Se tiveres fé, e disser a este monte, ergue-te,
e lança-te daqui para acolá, vai acontecer como você diz. E eu comecei a aprender sobre esses detalhes da fé, que realmente o que eu dissesse iria acontecer. Mas sabe, que eu não esqueço de uma coisa, em que eu no meu silêncio, na minha dor, eu fazia no meu silêncio, na minha dor, e não tocava trombeta. Eu orava, eu buscava Deus, sozinho muitas vezes. Às vezes eu me trancava no lugar, e eu ficava ali orando a Deus, e dizendo ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, toca no meu corpo, porque todo mundo é normal, só eu que sou essa pessoa. E eu não compartilhava dessa dor, desse sofrimento meu com a minha mãe quase. Eu só dizia que doía e tal, e ela ficava olhando: meu Deus, meu filho, vamos orar, Deus vai lhe curar. E eu dizia: amém, mamãe. Mas muito tempo eu passei nesse sofrimento, irmãos. E aí, calado ali, aprendendo, como diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o evangelho, queridos, ele é o poder de Deus. Mas esse evangelho, ele só é o poder de Deus quando você se levanta e você se determina a desafios. Porque se você ficar na área de conforto, se você ficar naquela área ali onde você está sofrendo e você não se levanta contra a dificuldade, o evangelho para você será somente informação. E como se não bastasse aquele sofrimento terrível, as dores nos meus ossos, problema no fígado que eu tinha, e a garantia era que eu não viveria muito tempo. E eu sei que, meu Deus, em vez das coisas diminuírem, aumentou mais. Começou a surgir um problema que eu tinha uma acidez tão grande, mas tão grande, que queimava tudo dentro de mim. Chegava a queimar essa área do meu corpo assim, que eu ficava muitas vezes faltando fôlego, de tanto que queimava aquilo. E alguém dizia: toma um antiácido que melhora. Às vezes eu tomava um antiácido, dava uma melhora, depois voltava pior. E eu sei que eu sofri muito tempo com isso. E eu não era uma criança normal como os demais. Isso me tornava muito irritado, isso me tornava muito brigão. E aí eu comecei a entender que eu tinha que ter uma mudança, mesmo como criança. E eu comecei orando, dizendo a Deus: Senhor, eu quero um milagre na minha vida. Eu preciso ver esse milagre, porque eu costumo ver grandes milagres, porque isso aqui para mim, isso, minha vida e meu corpo, isso não é nada para o Senhor. E me lembro, irmãos, que eu, no meu silêncio, sem dizer nada a ninguém, eu comecei orando e me consagrando. E além desse trecho de Josué, eu comecei a ver que essa veracidade da palavra, ela é para nós nos nossos dias. Quando o Senhor disse a Josué, Josué disse ao povo, por meio de uma orientação do Senhor: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Deus, Ele tem um tempo em nossas vidas, em que Ele espera de mim e de você uma ação com uma reação. Claro, a sua ação e a reação que eu digo é você reagir em cima daquilo que você quer ver o milagre do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor Jesus já nos deu todas as suas promessas. Em todas as promessas dele, ao sim e ao amém. Mas mesmo como criança, eu ainda analisava e tinha coisas que eu precisava mudar na minha vida. E eu me lembro, amados, que eu tirava tempo de consagração mesmo. Pequenininho, mas eu entendia isso, que era orar, que era buscar a Deus. E eu comecei buscando a Deus. E chegou momentos assim que os meus colegas achavam que eu era um pouco diferente. Você é um pouco diferente, cara. Você precisa se enturmar mais. E eu sabia que eu precisava pagar um preço. E ter certos momentos que eu teria que sair do meio da turma
para ficar com Deus, buscar mais com o Senhor. Desde um pequeno. Eu me lembro que eu ajudava a minha mãe, fazia uma coisa, fazia outra, mas eu ficava ali num canto, calado, sentado, e às vezes, e sempre, aliás, orando, falando com Deus. E meus amados, o tempo de santificação é um tempo de neutralização da sua carne, para que você escute a voz de Deus, e que você tenha sensibilidade de ver como é que Deus vai começar a fazer aquela obra na sua vida e qual é o norte que Ele vai te dar. E eu me lembro desse queimor que eu sentia, essas dores nos ossos, o problema no fígado, que a minha barriga inchava, ficava aquela coisa horrível. Eu escutei Deus falando um certo dia comigo. Depois de um certo tempo que orava, e tinha até um tempo que a gente tinha um cultinho lá em casa, de tarde. Aquilo era a coisa mais maravilhosa que podíamos participar. E eu comecei depois ouvindo Deus falar uma coisa comigo, que eu disse. O Senhor disse: filho, eu vou curar você. Eu vou solucionar tudo isso que você está passando. Como criança, eu escutei Deus falar desse jeito comigo. Você vai ver que isso vai sumir do seu corpo. E eu lembro que quando eu escutei isso do Senhor, eu fiquei em silêncio, porque eu ainda achava que seria talvez coisa da minha cabeça. Então eu disse: eu vou ficar em silêncio e vou só deixar o sinal se manifestar na minha vida. E meus amados, eu comecei a ver a manifestação de Deus no meu corpo e comecei a ver uma reação. Os meus ossos, a área que era inflamada começou desinflamando. Eu colocava as mãos e começava orando e determinando que em nome de Jesus, todo mal, toda doença no meu corpo vai saindo por completo, e era aquela reação, sabe, eu batia mesmo, e obrigado, Senhor, porque eu vejo os meus ossos restaurados, meus ligamentos, sei lá, meus tendões, a área da musculatura, que era muito dolorida e desinflamada, irmãos, era horrível, era um negócio feio, porque inchava, ficavam umas bolas assim. E aí foi sumindo. E aí sumiu o problema. Depois, aquele queimor que eu sentia muito forte, foi embora também. E para resumir a história, a doença que eu tinha no fígado também foi embora. Para terminar de selar. Por que eu estou trazendo para você, relatando isso para você? Porque eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Agora, existem coisas em nossas vidas, áreas em nossas vidas que nós precisamos de resposta, nós precisamos tirar um tempo com o Senhor. Hoje eu estava comentando com a minha esposa, existem milagres, na verdade, manifestações em áreas da sua vida, que você vai precisar de tirar um tempo com Deus, de tirar o seu tempo de oração, de tirar o seu tempo de jejum, de consagração, porque a gente fazia isso, por incrível que pareça. A minha mãe nos levava a isso, nos ensinava isso. Me lembro das vigílias que nós participávamos, a coisa mais linda do mundo. E orávamos a noite toda e o dia raiava. A gente voltava para casa quando o dia tinha raiado. Na casa dos irmãos. E isso eu nunca esqueci desses detalhes na minha vida. Mas Deus, Ele tem algo para nós nesta noite, dentro do contexto que nós estamos falando, em que Ele estava dizendo ao meu coração: alguns de vocês ainda não tiveram uma experiência grande, uma experiência pessoal.
uma experiência com Deus. Talvez você teve experiência com Deus, mas a sua experiência ainda foi muito rasa. E eu quero dizer para você que diante de situações adversas e diante de dificuldades que nós estamos passando, e que muitas vezes é permissão de Deus, tudo isso tem acontecido não é para sucumbir a mim ou a você, não é para talvez haver uma manifestação até de algumas vozes que dizem assim: parece que você está em pecado, parece que o que está acontecendo na sua vida é uma prova de Deus, é Deus castigando, é Deus pesando a mão. Talvez você que está aqui, ou você que está me ouvindo nesse momento, esteja passando um momento difícil, e que algumas pessoas já disseram até para você, ou se não disse para você, mas comentou com alguém que chegou até os ouvidos, que fulano está passando um momento difícil, porque é Deus pesando a mão sobre ele. É Deus pesando a mão sobre ele. Eu nunca esqueço quando eu passei um momento difícil da minha vida, quando meu filho o meu filho mais novo nasceu, e ele teve aquele problema sério de ter nascido com síndrome de Down. Eu nunca esqueço de uma palavra que alguém disse assim, disse: olha, isso que está acontecendo com você, isso é castigo de Deus. Isso é um castigo de Deus, que é para a sua vida, para você mudar. E eu sei que aquela pessoa não disse aquilo ali para se vingar ou alguma coisa assim, mas talvez porque seria aquela visão externa que alguém tinha de mim. Porque o homem, ele vê o exterior, mas Deus vê o interior. E aí eu fiquei calado, não disse nada para aquela pessoa. Assim, era um momento difícil que eu podia até discutir com aquela pessoa. Dizer: como é que você está vendo um momento desse e você vem me acusar? E aí teria uma discussão chata. Às vezes as pessoas viram com algumas palavras contra você, por um momento difícil, talvez você esteja passando. E as acusações, irmãos, nós temos que ouvir e fazer como Jesus, calar nossa boca, silenciar, porque o nosso milagre vem através do nosso silêncio, que vale o nosso coração com o Senhor. E eu olhei para aquela palavra dita e eu disse: Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o quanto eu confio no Senhor. E foi ali Deus me mostrando aquele momento tão difícil, momento que as pessoas olhavam e diziam assim: esse aí não está apto para receber o milagre. Esse aí não é capaz de receber o milagre pela vida que ele leva, pelo jeito que ele é, que ele vive, pela maneira que ele se comporta, pelas palavras que ele solta, pelas reações que ele tem. Por ser um homem tão colérico como eu era. E aí alguém poderia olhar para mim e dizer: ele não vai receber. Só que Deus, ele sonda os nossos corações. E o que existe em Deus, do nosso Pai, é a vontade de realizar o propósito dele em nós e através de nós. E o meu filho, a oração foi feita de manhã, como alguns de vocês já sabem, à noite, ele estava completamente restaurado. O síndrome de Down tinha ido embora. Os médicos ficaram encantados, de boca aberta, dizendo: como é que pode? Que fé que você tem? Eu digo: a fé é do meu Deus. Porque o dom de milagre, o dom de cura, o dom da fé, os 3 dons de poder se manifestou através de uma ação somente de o Espírito Santo, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Hoje eu estava pela manhã aqui declarando os dons espirituais, a manifestação dos milagres acontecer na sua vida, na vida de você que está assistindo agora, porque eu sei que o nosso evangelho não é simplesmente o evangelho de palavra, mas o evangelho é o poder de Deus. Mas temos que ser receptivos com esse poder, porque se a gente ficar conhecendo Deus simplesmente pela a leitura, pela letra, nós não veremos a manifestação de Deus.
Irmão, só eu sabia, porque minha esposa estava num momento difícil, só eu e Deus sabia que naquela hora, o milagre para acontecer, eu tinha que recorrer a Ele, e só Ele era o único que poderia tirar daquela situação difícil. Então, sabe que Deus está falando para a gente hoje, nesta noite? Ele está dizendo o seguinte, como Ele disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Ah, pastor, quer dizer que esses milagres é para Deus nos engrandecer. Deixa eu te explicar uma coisa. Você só será reconhecido, você só será reconhecida pelos teus familiares, pelos teus parentes, pelas pessoas amigas tuas, aonde você estiver. Você só será reconhecido que é homem e mulher de Deus, que realmente é uma pessoa que tem uma aliança com Deus vivo e verdadeiro, quando você começar a demonstrar a grandeza e o poder de Deus através da sua vida. E nós só pregaremos a grandeza desse Deus pelos milagres que esse Deus realiza em nossas vidas através de nós, meus amados. Não existe um engrandecimento, uma glória para Deus. Deus não será glorificado em nossas vidas se nós vivemos uma vida desgraçada, me desculpa a expressão, uma vida de falta, uma vida de doença, uma vida de tantas coisas ruins acontecendo. Não, nós não engrandeceremos Deus enquanto nós não exaltarmos Ele através das promessas de Deus acontecendo em nossas vidas. Foi por isso que o Senhor disse: eu vou engrandecer vocês. Eu vou fazer que as pessoas reconheçam que eu estou na vida de vocês. Que eu sou Deus que age nos negócios de vocês. Que eu sou Deus que age no corpo de vocês. Que eu sou Deus que age através da boca de vocês. Através daquilo que vocês decretam, através daquilo que vocês falam, através daquilo que vocês acreditam. Porque o Evangelho, ele é poder de Deus, amados. E quando nós acreditamos neste Evangelho, o poder de Deus se manifesta em nossas vidas. Não letra, porque a letra mata. Tem muito crente cheio de letra. Conhece tanto versículo, é o aspecto legal. Deus quer que você tenha esse aspecto vital se manifestando na sua vida. O rema de Deus se manifestando através de nós. Mas para isso, nós temos que nos levantar com ousadia. Nós temos que nos levantar com ousadia para que esse Senhor seja glorificado através dos milagres e das promessas dele acontecendo em nossas vidas. O problema difícil que você está passando não vai glorificar a Deus. A crise que você está passando hoje não glorifica a Deus. Como assim? Se você continuar nisso até o final da tua vida. Deus permite crises, Deus permite até problemas, Deus permite até adversidades, Ele permite sim. Algumas nós criamos, outras Deus permite. Mas Ele sabe, Ele é esse Deus que diz assim: olha, mesmo vocês criando ou eu permitindo, eu estarei com vocês nas águas, no fogo, quando vocês passarem por estes lugares. E aí o Senhor diz assim: sabe por quê? Porque eu quero que vocês reconheçam e entendam que para engrandecer vocês precisam acreditar no meu poder. Porque quando você acredita no poder de Deus, você age segundo o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? A palavra, o Evangelho, as boas novas. Imagina, sempre você encontra a pessoa e você conta seu problema todo dia. Você encontra alguém, sempre você está falando sobre sua crise. Sempre você está falando sobre a escassez, sempre você está falando dessa doença, sempre você está falando do problema na sua família, sempre você está falando de derrotas. Imagina, alguém escuta isso de você e diz: espera aí, e que igreja é essa que esse povo está servindo a Deus? E que Deus é esse? Deus, ele tem que ser reconhecido através do poder dele, das maravilhas dele acontecendo em sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Então entenda o seguinte: a crise que você passa hoje, por trás dela existe um cuidado, que é o cuidado de Deus, que Ele quer realizar, resposta, propósito de te livrando, te libertando dessa crise. O mal que está sobre sua vida hoje, Deus quer arrancar isso de você. Ele tem tanto interesse nisto.
Sabe por quê? Porque você é um portfólio de milagres. Aonde você passar, as pessoas dirão, realmente, ele, depois que conheceu Jesus, a vida dele foi transformada. O casamento dele melhorou, o relacionamento dele melhorou, a família dele está sincera. Que família linda, que mudança. Vocês estão entendendo? Rapaz, eu conheci esse rapaz, ele tinha um problema sério, ele era doente em tal área, assim. Depois que ele conheceu Jesus, ele foi curado. Isto testifica, isso testemunha. Nós somos testemunhas vivas do Senhor quando se manifestam esses milagres, essas bênçãos em nossas vidas. Esse homem, ele era um homem, sinceramente, ele era preso às drogas, ele bebia muito, ele fumava muito, ele era uma pessoa que estava destruída. E hoje eu vejo esse homem recuperado, essa mulher recuperada, esse rapaz, essa moça recuperada. Que mudança. Alguém olha para você, meu Deus, como é que pode? Você é um portfólio, você é um comercial vivo da glória de Deus. E é por isso que ele diz, santificai-vos. Essa santificação vem através do Espírito Santo de Deus em sua vida. Ele entrou em você para fazer a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família. Então esse Senhor que nós cremos, que ele disse, santificai-vos, ele estava dizendo para Josué, leva o povo a uma santificação. E aí Jesus, agora na nova aliança, diz, eu sou a vossa santificação. Com isso não quer dizer que você vai viver uma vida de qualquer jeito, você tem que viver uma vida comprometida com o Senhor. Porque o Senhor te chamou, te predestinou para viver uma vida de santa e irrepreensível. Quando você vive essa vida santa e irrepreensível, significa, é uma luta cada dia fazendo a carne morrer. É uma luta cada dia fazendo o pecado morrer. É uma luta cada dia fazendo o fruto ou o Espírito de Deus se manifestar na sua vida. Porque quando você vive segundo o Espírito, você jamais vai satisfazer os desejos da carne. Então, o Espírito de Deus age em você e as bênçãos do Senhor te acompanham. Então, se você é uma pessoa que não tem visto muitos milagres, eu vou dizer para você uma coisa, Deus está triste com você. Diga ao seu vizinho, se você não tem visto milagres em sua vida, Deus não está alegre com você. Se você só conta derrota, fracasso. Se você só conta problema. Se você só confessa, crise. Se você é essa pessoa que vive desse jeito, Deus está triste com você. Quanto tempo faz que você diz, eu creio em Deus, mas infelizmente você não tem visto nenhum milagre de Deus? Quanto tempo você está nessa igreja? Quanto tempo você faz parte de uma outra igreja? Você que está me assistindo agora, quanto tempo você diz que crer em Deus e de repente você não vê milagre, você não tem vislumbre, você não vê milagres, e você se entristece porque acha que Deus, Ele não está querendo fazer o milagre que tanto você precisa. E deixa eu te dizer uma coisa mais, não é só o milagre que você precisa, mas Deus está disposto a fazer um milagre que você merece. Você sabia disso? Tem muita gente dizendo assim, eu vou fazer por onde eu merecer. Irmãos, nós não temos mérito em nós mesmos para receber do Senhor. Ele só quer uma coisa da gente, vivermos uma vida de santificação, renunciando o pecado, lutando contra a mentira, lutando contra os desejos carnais, lutando contra a lascívia, lutando contra a pornografia, lutando contra os pensamentos maus, lutando contra o instinto que muitas vezes se levanta na nossa carne, de ruindade, de ira, de mágoa, de rancor. Deus só quer isso. Vai fazendo isso morrer. Vai fazendo tua natureza terrena. Vai lutando, filho. Eu quero um soldado que luta todos os dias contra a natureza do pecado. Porque o que você merece já está à sua disposição, porque foi Jesus que pagou o alto preço da cruz do Calvário. Talvez você disse assim, pastor, eu
sinceramente, eu não entendo porque que o senhor está dizendo que Deus está triste comigo, porque não manifestou ainda aquilo que tanto eu desejo. Vou te explicar. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus. Pronto, dê uma vírgula aí. Então ele está dizendo assim, todas as promessas, tudo que vocês querem, vocês merecem. Porque ao meu sim, ao meu amém, todas as vezes que você quiser algo, eu estou dizendo sim, eu estou dizendo amém. E ele diz mais assim, peça para que a tua alegria seja o quê? Completa. Agora, dá uma analisada comigo. Quando ele diz, todas as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, o amém, quanto também por ele é o amém para a glória dele, ele fala por nosso intermédio. Então, se os milagres não estão acontecendo em nossas vidas, por nosso intermédio, se as pessoas não verem Deus em milagres, em reações, em manifestações de nossas vidas com os milagres que nós precisamos, as pessoas não estão vendo isso, como é que nós estamos glorificando a Deus, meus amados? Vocês estão entendendo? Quando ele disse para Josué, santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou operar maravilhas. Ele está dizendo assim, olha, eu sou o Senhor de hoje, sou o Senhor do amanhã. Eu sou o Senhor do agora, eu sou presente. No momento que você decide a santificação, o milagre já está vindo ao teu alcance. Então, se existem áreas em sua vida que você sabe que você não tem, não está bem com o Senhor, Ele só quer uma coisa sua, conserta essa área. Conserta isso. Ele quer que você conserte só isso. Por isso que aquilo que eu disse, chegou momentos que eu digo, eu vou buscar. Tinha momentos que era para me estar jogando bola, que eu amava jogar bola quando era criança. Tinha momentos que eu queria estar com os meninos brincando de bicicleta. Tinha os momentos que eu queria estar andando no meio da mata. E eu não ia. Não, eu vou ficar por aqui. Eu vou buscar mais o Senhor. E aí eu comecei a ver muita chocarrice no meio da turma que eu andava. E eu disse, não, eu tenho que me separar mais. E é interessante é que o milagre que eu merecia por ser filho, e você merece por ser filho também, você merece por ser filho, veio ao meu encontro. Amado, tem umas coisinhas na nossa vida, a gente sabe que nós precisamos mudar. Não é que Deus diz, olha, esse é o preço que você vai pagar para receber. Não, o preço Jesus pagou. Ele só quer que a gente organize a nossa vida com Ele. Então, quando o Senhor diz aqui, olha, eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, isso aqui é para a gente hoje. As pessoas verão a diferença de quem serve e quem não serve. Lá em Malaquias fala isso. Verão a diferença dos que servem e os que não servem. Então você precisa entender esse pequeno detalhe. Espera aí, meu Deus. Eu preciso ser portfólio do Senhor. Eu preciso ser referencial. As pessoas eu tenho que chegar e as pessoas dizer, e aí, como é que está? Cada dia melhor, cada dia melhor, cada dia melhor, cada dia melhor, cada dia melhor. Pode aplaudir Jesus. E aquele problema, qual? Aquele que tu me contaste sobre. Você não sabe o que foi que Jesus fez ali. Olha, em todas as promessas dele, ao sim, ao amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Meus amados, eu vou dizer uma coisa para você. A concorrência não é páreo para você. Jesus é com você, meu amado. Jesus é conosco. Enquanto você focar na dificuldade,
você fecha as portas da ação de Deus sobre a tua vida. Porque Deus permite que crises manifestem. Umas a gente faz, nós criamos, outras Ele permite, para Ele mostrar que Ele é Deus em nossas vidas. Então, quando o Senhor disse, eu vou engrandecer vocês, Ele está dizendo literalmente, seus familiares têm que ver em você, em mim, em nós, a diferença de quem nós somos para eles. Pastor, mas isso não é um altivez ou soberba? Não. Deus não diria isso como disse a Josué, como disse a Abraão. Farei, né, de ti grande nação, imagina. Teu nome será grande. Olha como Deus está preocupado em fazer-nos grande mesmo. Porque a nossa grandeza aqui é a grandeza de Deus. Como a nossa vitória aqui é a vitória que glorifica o nome do Senhor. Como a nossa vergonha também é a vergonha do Senhor. Então hoje eu concluo essa palavra dizendo para você o seguinte: fica tão somente na vontade dEle. A Bíblia fala, num tempo difícil, que o povo tinha que passar o Jordão. Não existia um outro meio. Senão o percurso, eu nem sei como seria. O lugar era passar pelo Jordão, a pé enxuto, a pé seco. Como Moisés fez, o Senhor disse, eu farei através de tu, Josué. E eles precisavam passar por aquele Jordão, porque a terra prometida estava bem próxima. E eu quero dizer para você uma coisa: quando o povo colocou, quando a arca, os portadores, aqueles que estavam, a Bíblia diz aqui, quando os pés, tendo partido o povo das suas tendas para passar no Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés molharam na borda das águas, porque o Jordão naquela época transbordava sobre todas as ribanceiras, porque era principalmente todos os dias da cega, ou seja, todos os dias da colheita. Então, quando eles tocaram os pés nas águas, as águas pararam. A dificuldade era simplesmente atravessar o Jordão. O Jordão simplesmente bateu continência para o povo de Deus, parou toda a água e disse, pode passar, a terra é de vocês. Sabe o que eu quero dizer com isso? A dificuldade na sua vida, ela vai passar, vai parar, em nome de Jesus, para te escutar. Porque por trás de toda crise, de todo problema, de toda doença, de toda falência, de toda crise na família, de toda crise no teu corpo, de toda crise nos teus negócios, de toda crise que você esteja passando, por trás disso, sempre tem um espírito perturbador. E hoje ele para te ouvir e dizer assim, sim, qual o comando? Qual é o comando? Vamos ficar em pé agora. Qual é o comando que você vai dar nesta noite sobre esse problema que você tem? Qual é o comando que você vai determinar? Os pés foram colocados nas águas e as águas o quê? Automaticamente pararam. Eu digo para você nesta noite, o comando sai da sua boca em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Você vai dar um comando em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu sei que esse Deus fiel, que nos escuta agora, Ele quer ser reconhecido através de você. E o que nós estamos ministrando aqui é, Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. O versículo 17, a parte B diz, o justo viverá por fé. E você não está vivendo um evangelho simplesmente
só de palavras, mas de demonstração de poder, do poder de Deus. Então eu não sei qual é a doença que existe no teu corpo, eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, eu não sei qual o problema que você está passando. Talvez o seu problema seja uma insônia terrível, pastor, eu não durmo. Talvez o seu problema seja, pastor, eu tenho muitas audições de vozes, escuto muitas vozes, eu vivo perturbado com isso. Talvez o seu problema seja uma crise na família. Quem sabe uma separação, quem sabe você está vivendo uma crise matrimonial terrível. Eu não sei qual é o seu problema. Eu só quero dizer para você uma coisa: crente tem que sair da crise. Crente tem que viver uma vida de vitória. Você que crê que o Senhor é fiel para manifestar o que nós cremos nessa noite, diga amém, Jesus. Então nós vamos orar aqui. Seu problema pastor, é financeiro. Você vai colocar em nome do Senhor Jesus Cristo a mão sobre o teu coração. E Deus vai te dar direção. Deus vai te dar direção em tua vida, na área que você precisa, para você ver pujança, você ver vitórias acontecendo. Pastor, eu tenho uma doença no meu corpo. Coloca a mão no seu coração. Nós vamos orar. Pastor, o meu problema é um problema na família. Vamos tratar do teu coração. Põe a mão no teu coração que a gente vai orar. E hoje à noite um milagre está à tua disposição. O milagre vai acontecer. 3 milagres. Eu, no meu silêncio, quando eu era criança, ninguém sabia do meu sofrimento. Deus me curou do meu fígado. Deus curou simplesmente dos problemas dos ossos. E Deus curou de uma acidez, que aquilo ali era uma doença horrível. E o Senhor, no meu silêncio, fez um milagre. E vou te dar uma boa nova. Se alguém está dizendo para você que você não está habilitado para receber, eu vou trazer uma boa nova para você, porque o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é boas novas. O Senhor te diz, você é merecedor. Porque o Senhor diz, fui eu que paguei o preço para te dar aquilo que você precisa.